diante da tua presença, como vezes permanecemos estamos. Continua assim, Deus, a falar conosco nesta manhã, neste dia tão especial. Que a tua mão forte, poderosa, Pai, venha se fazer presente, Deus eterno, neste lugar. Venha tomar, Deus eterno, cada mente, Pai, cativa ao teu Espírito. Que não seja eu que te avance, que seja o teu Espírito que vai falar com o Eterno da minha vida. Que não seja aquela pessoa do nome, que o Senhor venha guardar dentro da minha esposa, do meu filho, da família que está conosco, da Luísa, ó Pai, de toda a nossa parentela, ó Pai, daquele que está mais perto, mais longe, ó Pai, de toda a família representada neste lugar, ó Deus eterno, que o Senhor venha guardar, ó Pai, cada família, ó Pai, neste lugar, cada familiar nosso, ó Pai, que pegou a estrada, viajou, ó Deus eterno, que o Senhor venha protegê-los, que o Senhor venha guardá-los, ó Pai, livrá-los, ó Deus eterno, de todo mal, que não cuidar da proteção do nome, ó Pai, que o Senhor possa trazer, ó Pai, a revelação, a luz, ó Pai, da tua palavra, a tua libertação para a vida de cada um deles, ó Pai, para que eles possam, Pai, escolher não adorar o irmão, mas adorar o autor de todas as coisas, ó Deus eterno. Então nós te pedimos e nós rogamos, ó Deus eterno, a tua presença, meu Pai, neste lugar, a tua presença na vida de cada um deles, a tua presença, Pai, na nossa casa, nos nossos lares, ó Deus eterno, que o Senhor venha cuidar do teu santo nome e repreender, ó Pai, todo ladrão da semente, que o Senhor venha cuidar do teu santo nome, venha paralisar toda ação contrária, que não seja, meu Pai, a tua, ó Pai, nós paralisamos e não realizamos a autoridade do teu santo nome, Jesus, que o Senhor venha guardar, meu Pai, esta casa de oração, que o Senhor venha guardar, meu Pai, cada lado dos seus filhos, Deus eterno, que o Senhor venha guardar, meu Pai, este bairro, Deus meu, esta rua, ó Deus eterno, de todo tipo de assalto, ó Pai, de toda bala perdida, de todo carro desgovernado, de todo acidente, ó Deus eterno, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos livrar, que o Senhor venha trazer este shalom, a tua shalom, a paz que excede todo o entendimento, ó Deus eterno, sobre esta geração, sobre esta nação, sobre esta cidade, meu Pai, sobre o bairro de São Marcos, ó Deus eterno, na casa da tua filha, da tua serva, Pai, da tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre o lado da tua filha, Pai, esteja sobre a rua da tua filha, Pai, esteja sobre todos os cantos, ó Deus eterno, desta cidade, meu Pai, e isso nós te pedimos, oramos agradecidos, ó Deus eterno, na certeza que o Senhor ouviu a nossa oração, que o Senhor ouviu, ó Pai, o nosso clamor, ó Deus eterno, pois nós sabemos que os seus ouvidos não estão tapados, muito pelo contrário, Deus eterno, o Senhor nos fala, Pai, que a oração do justo pode muito ser seus efeitos, meu Pai, nós estamos aqui orando a Ti, meu Pai, rogando, ó Pai, pela Tua presença neste lugar, que nós possamos sair deste lugar regozijados, ó Deus eterno, cheios, ó Pai, transformados, ó Deus eterno, com os corações ávidos, animados, ó Deus eterno, com o que o Senhor fará nesta manhã, meu Pai, e isso nós oramos a Ti, agradecido na certeza que o Senhor divina para todos sempre, amém, e glória a Deus. Pode sentar. Muito obrigado. Essa não é a palavra central, né? Mas eu queria deixar aqui uma passagem aqui no livro de Lamentações, Lamentações 3, no versículo 21. Lamentações 3, verso 21. E a palavra fala: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Aleluia. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Aleluia. As misericórdias do Senhor são o quê? As causas de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã em nossas vidas. Como a nossa pastora sempre fala, né? Existe uma nova misericórdia hoje para a vida de vocês, para a vida de cada um, para a minha vida. Existe uma nova misericórdia, né? Porque todos os dias nós precisamos de uma nova misericórdia, não é verdade? Todos os dias nós temos o quê? Outras novas ansiedades, novos anseios. Todos os dias nós temos o quê? Batalhas, mas por isso nós não seremos o quê? Abalados, porque como a própria pastora falou, que não seríamos o quê? Abalados. Eu tenho que
espera no Senhor, é bom é esperar no Senhor, porque no Senhor nós temos o quê? Refúgio. O Senhor, Ele é a nossa esperança. Então, por maiores que sejam as lutas, por maiores que sejam as afrontas que nós iremos enfrentar no presente tempo, nós sabemos que nós esperamos naquele que tem a solução de todos os nossos problemas. Amém? Então, bom é esperar no Senhor, e a misericórdia dele se renovou na sua manhã em nossa vida. E por isso nós glorificamos o Senhor, porque bom é o Senhor. Glória. Capítulo 33, verso 3. A gente vai começar lendo a partir do 2, tá certo? 33, no 2. Amém? Jeremias. Jeremias 33. Depois de Isaías. Todos acharam? Amém? Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, a tua porção feminina, ó Deus eterno, que o Senhor possa, neste momento, revelar, meu Pai, aquilo que o Senhor deseja falar, ó Deus eterno, aos nossos corações. Que nós possamos, neste momento, ó Deus eterno, estar atentos, ó Pai, àquilo que o Senhor ministrará em nossas vidas. Nós oramos a Ti agradecidos. Amém. Glória a Deus. Poder assentar, meus amados irmãos. Essa palavra, ela veio a mim, né, em uma noite, né, nessa semana, na verdade, eu estava dedicado no livro de Jeremias, e muitas vezes a gente está ali meditando uma palavra, meditando, e sempre tem um determinado trecho, né, assim que vem a chamar a nossa atenção. E muitas vezes eu ouvi essa palavra, várias vezes. Quem ouviu essa palavra? Na verdade, é um versículo conhecido, muito conhecido e muito falado. Só que o Senhor chamou a minha atenção, né? Porque existe a oração e existe um clamor. Existe oração sem clamor? Sim. Existe oração sem clamor. Mas existe clamor sem oração? A oração, ela é um diálogo com Deus. Quando nós oramos, nós conversamos com o Senhor. Nós começamos o quê? Criar um vínculo de intimidade com Deus. E quando nós clamamos, o clamor é uma petição. O clamor é um chamar. Nós
chamamos a atenção de Deus quando nós clamamos. E eu parei e pensei, e eu tenho uma pergunta à igreja: qual foi a última vez que você clamou? E eu me fiz essa pergunta, e eu lembrei que a última vez que eu clamei foi na igreja. Porque nós temos o costume de orar. Nós temos o costume de sempre estar o quê? Orando. Mas eu vou mostrar para vocês, assim como o Senhor me mostrou na palavra, que o clamor, ele deve ser feito sempre, todos os dias, porque sempre há motivos para clamar, ou não? Sempre existirá motivos em nossas vidas para nós clamarmos. E eu parei, meu Deus, a última vez que eu clamei, eu levantei um clamor, foi na igreja. E Jesus, eu preciso clamar. Não só orar, mas eu preciso suplicar. Mas o clamor, muitas vezes a gente tem o costume de clamar em alto som, em alta voz, mas muitas vezes o clamor ele pode nascer no nosso íntimo. No nosso íntimo. Estava de madrugada, eu poderia clamar, esbravejando, todo mundo estava dormindo, a esposa estava dormindo, o filho estava dormindo, não tinha como clamar assim. Eu clamei no meu íntimo. E eu coloquei diante do Senhor uma situação que eu falei: Deus, não tem quem ajude. Eu olhei todas as circunstâncias, eu falei: não tem de onde vir. Eu falei: Senhor, só o Senhor pode me ajudar. E como, Deus? Eu não sei, Senhor, mas eu estou clamando a Ti, eu estou te pedindo. Irmãos, eu recebi uma resposta de algo de mais de 4 anos para a situação, para a solução do problema que eu precisava resolver. E eu fiquei impressionado, eu fiquei emocionado, impactado pela resposta do Senhor, de algo que eu nem imaginava, de algo que já tinha se passado 4 anos, e o Senhor me respondeu da forma mais improvável possível. E o que eu quero dizer para vocês é que Deus não esquece. Você talvez possa até esquecer de tudo aquilo que você já pediu para Deus, porque nós já pedimos tantas coisas ao Senhor, tantas coisas. Mas o que eu quero te dizer nesta manhã: Deus não esquece a sua oração. Deus não esqueceu o seu clamor. Por mais que você não lembre mais, Ele sabe. E no tempo oportuno, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, Ele irá responder o seu clamor. Ele irá responder a sua oração. Talvez não da forma que nós esperamos. Muitas vezes nós clamamos por libertação. Muitas vezes nós clamamos por restauração, por cura, não é verdade? E eu me lembro que quantas vezes nós clamamos pela restauração do nosso pastor hoje? Quantas vezes nós não clamamos pela restauração do nosso irmão também? Quantas vezes nós não clamamos pela restauração da nossa amada, da minha sogra, da minha esposa? Quantas vezes nós não clamamos por toda a concessão? Várias vezes. Senhor, restaura, Senhor, cura. Mas o Senhor fez a maior restauração. O Senhor curou o interior. Talvez a cura que nós esperássemos fosse a cura física, sim, mas o Senhor curou a alma e levou para o céu. Então o Senhor restaurou, sim. O Senhor ouviu, sim, o nosso clamor. O Senhor ouviu, sim, a nossa petição. Talvez não da forma que nós desejássemos ou esperássemos, mas o Senhor deu o maior trunfo, a coroa da vida, a coroa da salvação. Então é motivo de nós nos
como eu falei, não da forma que nós desejássemos, porque nós desejamos ter por perto quem nós amamos. Mas este é o processo. Mas temos que viver uma vida com sentido, uma vida com propósito, e entender que cada um nesta terra foi criado com um propósito, assim como foi ministrado, na verdade, no culto passado, sobre o chamado. Então nós precisamos viver uma vida com propósito, e nós sabemos que os nossos amados vivem uma vida com propósito, porque eu posso, por mais que eu não tenha vivido tanto como o irmão Fernando, eu posso entender o propósito, eu consigo ver o propósito dele na minha vida, eu consigo ver o propósito da minha sogra na minha vida, do meu amado pastor na minha vida. Vocês entendem isso? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Eu parei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Clama a mim e eu te responderei. Se nós formos examinar a Escritura, irmão, tem mais de 600 citações de clamores. Existem mais de 600 citações de clamores. E o que eu quero dizer para vocês hoje? Nenhum clamor deixou de ser respondido. Nenhum clamor deixou de ser respondido. Para que o Senhor possa anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos ter intimidade com Deus. E como é que nós conseguiríamos ter intimidade com Deus? Como é que nós vamos conseguir ter essa intimidade? Orando. Por isso que não existe clamor sem oração. Não existe intimidade sem oração. Como é que eu posso ter intimidade com Deus se eu não converso com ela? Tem como? Não tem como. Como é que eu posso ter intimidade com o evangelista se eu não converso com o evangelista? Como é que eu posso ter intimidade com a minha pastora se eu não conheço, se eu não converso com a minha pastora? Então, é necessário que nós sejamos o que? Intimidade com Deus. E a partir do momento que nós temos a intimidade com Deus, o Senhor começa a ter, a nos ter como amigo. E o amigo começa a entender a necessidade e o anseio do outro amigo. Não é assim? Quando a gente não tem a intimidade, a gente não conhece o anseio do amigo. Mas quando a gente tem intimidade, só no olhar, só no falar, poxa, meu amigo não está bem. Deus, Ele revela, fala o nosso coração, ministra o nosso coração, e aí a gente vai no profundo. E teve uma canção que o Senhor me deu de manhã, de noite, de madrugada, né? E veio a várias bombas, e veio a seu namorado moça, que acho que eu ouvi ontem, meu Deus do céu, cadê seu namorado? Rapaz, acho que foram mais de 15 ou sei lá, 20 vezes. Cadê seu namorado? A intriga falou, né? Falou, rapaz, a colega colocou, postou até lá. Eu não vejo a hora dessa moça arrumar o namorado. Porque, meu irmão, ontem foi o dia todo, literalmente. A madrugada toda, literalmente. E aí o Senhor falou, me deu uma canção. Eu fiquei ouvindo essa canção e repeti. Eu não sei quantas vezes eu repeti. Por inúmeras vezes, a canção de Amanda Rodrigues, que eu desejo, eu vou dedicar essa canção para minha pastora, eu desejo também para minha esposa, e também para minha evangelista. E depois eu vou passar o nome dessa canção. Eu quero que vocês escutem essa canção. Prestem muito bem atenção a essa canção, porque eu sei que o Senhor vai falar da coração de vocês. E, voltando, né? E aí,
eu ouvindo a canção, e o Senhor começou a ministrar, né, ao meu coração. E aí o Senhor falou comigo: essa canção, tem uma mensagem nessa canção, né? E aí quando a gente entende a necessidade, as dores do outro, a gente pode ser entender do outro. É sobre isso. Mas voltando, a gente vai ler aqui algumas passagens, né, que falam sobre o clamor. Peço que vocês usar as suas Bíblias, né? No livro de Jonas, primeiro Salmos 18:6. Como eu falei, existem várias citações, eu não vou conseguir passar mais de 600, né, citações sobre o clamor, sobre o clamar. A gente vai falar algumas aqui, né, até mesmo por causa do tempo, tá certo? Mas em Salmos 18:6, a gente puder anotar, né, porque aí também a gente vai transcorrer vários, tá certo? Mas em Salmos 18:6 fala: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei o socorro ao meu Deus, do seu templo dele ouviu a minha voz. Quando eu clamei, o Senhor fez o quê? Ele ouviu a minha voz. Aí volta: clama a mim e responde, porque quando eu clamo, o Senhor ouve a minha voz. O clamor tem um significado, se for olhar lá no grego, tem um significado de chamar. Ou seja, quando eu clamo, eu chamo o quê? A atenção de Deus. Então, voltando para a citação lá no livro de Salmos: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua, exatamente, a sua presença e aos seus ouvidos. Ou seja, quando a gente fala aqui, vamos levantar um clamor, todo mundo em alto som, em alta voz. Está escrito na palavra aqui, ó: o meu grito chegou aonde? A sua presença chegou aos seus ouvidos. A minha tradução diz assim: penetrou. Que bom para isso? Mais profundo, penetrou aos seus ouvidos. Aleluia. Glória a Deus. Entende o poder do clamor? Quando nós clamamos, nós chamamos o quê? A atenção de Deus. E quando a gente vai pensar que nessa citação, o povo de Israel, quando a gente vai meditar aqui em Jeremias foi um profeta que veio para anunciar. Jeremias foi um profeta que veio para confrontar o pecado do povo. Tanto que Jeremias era um dos profetas mais odiados que existiu na Bíblia, porque Jeremias só profetizava coisas ruins. Parecia que eram coisas ruins. Não, ele só fala do que a gente vai ser condenado, que a gente vai sofrer, que nós seremos levados daqui, ou seja, aos ouvidos do povo. Jeremias era um profeta mau. Só que muito pelo contrário, Jeremias era um profeta que mais amou. Se a gente for observar, porque ele estava ali, ele abriu mão, né, de assistir uma família, tem um chamado, porque o Senhor falou: meu filho, você vai sofrer, meu filho, você vai sofrer muito, né? Porque o povo estava ali, ó, Jeremias pregava, o rapaz, não vou prender Jeremias, vamos prender Jeremias. Não, ele só profetiza o que é mal, e Jeremias foi despeiteado. Tá certo? Jeremias passou por vários agravos, mas Jeremias não deixou de profetizar aquilo que Deus colocava na boca de Jeremias. Na verdade, né, meu irmão? Ele está despertando o povo. Exatamente. O povo de Israel estava perdido. O povo de Israel estava levantando altares a outros deuses. O povo de Israel estava sacrificando seus filhos a outros deuses. E aí Jeremias estava aqui anunciando. E quando veio essa palavra Jeremias estava preso. E se você pensa, quando veio essa palavra, Jeremias estava preso. Para que o povo escutasse essa palavra, Jeremias precisava o quê? Clamar em alta
precisava o quê? Clamar em alta voz para que as pessoas pudessem ver, escutar. Né? E aí, né, voltando, né, temos outro exemplo de clamor. Vamos lá, Jonas 2:2. Jonas 2:2. E disse em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu. Ele fez o quê? Clamou. Ele clamou. Da onde ele clamou? De dentro do ventre da madeira. E o Senhor fez o quê? Ouviu o clamor. Eu não sei qual é a dificuldade, as lutas que cada um de vocês está passando. Eu posso dizer que eu conheço as minhas lutas, mas eu não sei a profunda luta da senhora. Eu não sei o profundo das lutas que ele passa, que Neto passa, que Silas, mesmo sendo criança, passa. Porque todos nós temos lutas, todos nós temos anseios, todos nós passamos por aflições, não é verdade? Mas se nós clamarmos, pedindo por socorro, o Senhor nos ouvirá. O Senhor nos ouvirá e nos livrará. Ele nos ouvirá e nos responderá, porque não existe clamor sem resposta. Uma outra passagem, Êxodo 2:23. A palavra fala, se puder anotar, né? Para que a gente possa transcorrer. 2:23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o Senhor, e o seu clamor subiu até Deus. Meu Deus. Vamos lá. Números 20:16. Números 20:16. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do teu reino. Outra passagem, 2 Samuel 22:7. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Samuel, 2 Samuel 22:7. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Jó 34:28. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Vocês vão entender onde eu quero chegar. 2 Crônicas 6:19. 2 Crônicas 6:19. Ainda assim, atende a oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Salmos 50,
30:15. E clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Que palavra! E clame a mim no dia da angústia, ele está falando, meu Deus, ó, eu o livrarei, e você me honrará. Aleluia, que palavra, aleluia. Provérbios 21:13. Olha a profundidade dessa palavra. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Meu Deus, que palavra! Que ouviu o Senhor, né? Que palavra! E quantas vezes nós não temos ouvido o clamor do necessitado? Existe uma condição. Se a gente for olhar Jó, em Jó 34, a gente vai fazer, fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Ó, Jó ouviu o clamor do quê? Do necessitado. E Jó teve resposta de Deus? Teve. Mas Jó fez o quê? Ouviu o quê? O clamor do necessitado. Aí vem. Interessante, né, meu irmão? Que Jó estava passando uma situação difícil, né? Ele podia se preocupar com ele mesmo, mas ele se preocupou com o outro. Exatamente. O que Jó tinha para dar, irmão? De verdade. Ele precisava. Jó estava precisando de socorro. Mas ele ouviu o quê? O clamor do necessitado. Nós sabemos olhando para a gente. Exatamente. Exatamente. O que é que isso nos ensina? Que por maiores que sejam as nossas lutas, por mais que nós tenhamos pensar em nossa mente, se eu não tenho nada para não, irmão, você tem algo já. Você tem a fonte da água da vida habitando em você. E às vezes, a sua situação não é melhor que a outra. Exatamente. Aí você a situação é pior, o outro está passando pior que você. Exatamente. Pela sua situação com o outro. Exatamente, meu irmão. Que lindo. Que como Deus é lindo. Como o Senhor se revela. Não é verdade? Por maior que a gente acha que é a nossa dor, a gente não conhece a dor do outro. Né? E a dor do outro pode ser bem pior do que a nossa. Não é verdade? Por mais que diante dos nossos olhos aparentemente nem pareça. Não é verdade? Que a dor do outro é tão grande. Né? E aí o Senhor quer o quê? Nos usar. Né? Porque por mais que, por tão pouco que seja, por tão pouco que a gente ache que, se quiser, né, a nossa atitude, bem irmão, faz a diferença. E o testemunho é grande por conta exatamente. Aí, isso traz para Deus, isso é tão profundo que isso me trouxe à memória agora, o que aconteceu nessa semana. E aconteceu uma situação, né? E aí, enfim, né, que minha tia perdeu o documento, né? E aí, minha tia perdeu o documento, estava ali para o céu, comprando a seu testemunho, para a edificação da igreja, para confirmar o que a nossa evangelista falou. O Deus é tão profundo. E aí, minha tia estava muito gripada, minha mãe falou: Lígia, compra um remédio para sua tia. Não, sério, não vou comprar. Aí comprei o remédio para minha tia, observe. Comprei o remédio para minha tia. Lígia, eu vou devolver. Eu falei: não, mas não para, não precisa não, não. Se eu não tiver, eu devolvo o valor para você. Mas eu vou devolver o valor para você, não, tudo bem. Aí chegou lá, no domingo, eu depois, Lígia, aqui o valor. Eu falei: não, mas não precisa não. Ela diz: aqui o valor para você. Aí ela começou a falar sobre a minha tia e tal. Eu falei: ela valor tão pouco, irmão. Eu falei assim: minha mãe, esse valor aqui do remédio, dá para minha tia. Em outros momentos já pensei em ajudar a minha tia, porque a gente quer sempre fazer muito, irmão. A gente quer dar muito, sabe?